Será que o Ozempic vale o dinheiro? Não, esse não é só um vídeo de opinião falando que a canetinha é isso ou é aquilo, é um vídeo de experiência, sim. Aqui eu vou te contar qual é o meu relato usando Ozempic. Lembrando que eu já usei, já parei, e agora? Será que eu vou voltar? Será que eu não vou? Será que eu engordei de novo? Será que não? Vamos falar sobre isso, vem comigo. Mas eu acho que antes de falar sobre o Ozempic especificamente, eu preciso te trazer um pouquinho do meu histórico para que você veja se faz sentido, se combina com a sua realidade, para que você consiga entender de que ponto eu saí. Eu nunca tive problema com ganho de peso. Inclusive, até antes da pandemia, eu pesava ali algo em torno de 62 quilos e tal, mas sempre tive aquela pochetinha, aquela vontade de emagrecer mais para perder essa pochete. Depois, começou a pandemia, aí aquela coisa de ficar em casa, eu engordei, mas foi muito pouco. Se eu não me engano, cheguei a uns 65. E aí, eu queria o quê? Queria ser mãe, exatamente. Aí eu tive 2 gestações, trouxe até os meus cartõezinhos aqui, para falar para vocês como que foi a questão do ganho de peso na gestação. Na verdade, eu até errei, ó. No começo da minha gestação, da minha primeira gestação, eu tava pesando 70 quilos, tá? Não era nem 65, era 70. E eu cheguei a 83 quilos, engordei 13 quilos. Depois, na minha segunda gestação, eu comecei pesando mais uma vez 70 quilos, e cheguei a pesar 86. E o meu filho nasceu no começo de 2023. Fiquei amamentando ali todo esse período, né, no primeiro ano, cuidando dele, então não me preocupei muito com essa questão do emagrecimento. Em 2024, eu falei, agora vou começar a cuidar do corpo, porque eu quis ter 2 filhos, um depois do outro, justamente para já cumprir a missão da maternidade e depois poder cuidar do corpo. Como vocês puderam ver, de uma gestação para outra, eu cheguei no mesmo peso, que era 70 quilos. Mas, depois que meu filho nasceu, eu fiquei ali mais ou menos nos 75 quilos, tá? E em abril de 2024, eu decidi que eu iria começar a treinar, me cuidar e fazer todo o processo para perder peso. E aquela questão, né, de treinar, fazer dieta e tudo mais, e nada acontece. No meio do ano de 2024, eu olhei e falei, cara, não tá acontecendo nada. E comecei a analisar a possibilidade de fazer algum tipo de cirurgia. Na época eu gostaria de fazer uma lipoaspiração, alguma questão ali relacionada ao seio e tal. Só que, primeiro que eu achei muito caro, e segundo que, mesmo pesando 75 quilos, muitos médicos me recomendaram a abdominoplastia. E essa é uma cirurgia que eu acho muito complexa, né? Muito, não sei, aquela cicatriz enorme. Não sei, não me senti bem e falei, não, acho que esse não é o caminho, continuei treinando. E aí eu cheguei num momento em que eu de fato não perdia peso. Eu tava me alimentando bem, tava treinando e não perdia peso. O máximo que eu cheguei foi a 74. Nesse processo também de tentar emagrecer, não consegui, eu cheguei a passar no endócrino. Fiz ali uma série de exames e tal, e a única coisa que ela me recomendou foi reposição de vitamina, né? Vitamina D, vitamina B12 e tudo mais. Fiquei tomando, mas não mudava nada. Até que em agosto de 2024, eu tinha visto um vídeo de uma menina no TikTok falando que ela tinha passado por uma consulta com um doutor chamado Getúlio Santos e que ele tinha passado Ozempic para ela e que ela tinha conseguido emagrecer. E que antes de passar com ele, ela já tinha tomado Ozempic e não tinha conseguido emagrecer. E aí eu imaginei que aquela pudesse ser uma opção bem interessante e decidi marcar uma consulta com o Dr. Getúlio. E fiz essa consulta no finalzinho de agosto. Lembrando que essa não é nenhuma publicidade para o Dr. Getúlio, é só contando realmente a minha experiência. Aí eu fiz a consulta particular, não aceita convênio e tudo mais. E aí ele me recomendou Ozempic, mas aí ele recomenda o Ozempic tomando de uma maneira diferente, tá? Com microdoses diárias e tal, não vou trazer aqui exatamente como é que ele fez. E ele também recomenda outros remédios que vão fazer diferença em relação a questões de efeitos colaterais, né? Então ele traz alguns outros remédios ali junto para trabalhar nos efeitos colaterais. E além disso, ele também me passou uma série de suplementações e tal, que eu poderia tomar na veia lá na clínica. A questão é que ficou
Ficou bem caro. Só essas medicações que eu tomei lá na clínica, se eu não me engano, eu acho que eu paguei 6 mil reais. Fora a consulta, fora o Ozempic, fora os outros remédios, que aí os outros já eram mais baratinhos. Mas eu saí muito satisfeita porque funcionou, gente. É mágico. Meu Deus! Ah, é mágico, gente. Você não... Nossa, é assim, eu nunca senti que eu tenho compulsão. Não sei, acho que hoje talvez eu tenha um pouco. Mas, de fato, você não sente fome. Como eu tomava microdoses diárias, eu conseguia comer, eu não passava mal, então eu não tive efeito colateral nenhum, então tava tranquilo. E do jeito que ele passa também, essas microdoses, a seringa durava bastante tempo, né? Então isso também foi bem positivo. Depois que acabou a minha seringa, aí eu comprei novamente, só que aí eu comprei o Wegovy, né? Aquele Wegovy que tem uma medida maior, uma dosagem maior. Só que era na época que o Wegovy também, ele tinha essa dosagem maior numa única caneta, porque parece que agora eles dividiram também, né? O Wegovy tem 4 canetas, eu acho, faz um tempinho já que eu não uso. Mas aí eu comprei o Wegovy, ele mudou um pouquinho ali as dosagens, né? Microdosagens diárias, e aí eu comecei a passar mal. Nossa, me deu até um arrependimento, eu falava, cara, nossa, eu tomava Ozempic, não tinha problema nenhum, mas aí eu passei a tomar o Wegovy, comecei a passar mal, eu não sei se era a dosagem, eu não sei o que acontecia, mas eu passava mal de sentir uma dor de estômago absurda, assim, surreal, sabe? Eu amo parto normal e aí eu olhava e falava, gente, eu prefiro 1000 vezes um parto normal do que essa dor de estômago, porque o parto normal, a contração vem, você respira, passa e tá tudo bem, entendeu? Mas a dor de estômago que não passa é um negócio terrível. Então, teve vários momentos em que eu precisei ir no médico, tomar medicação na veia, senão eu não ia conseguir dormir. E aí, nessa coisa de sentir muita dor de estômago, às vezes até vomitar, passar mal e tal, meu marido ficou puto, falou, não, vamos parar com isso e tal. Lembrando que, tomando o Ozempic, eu comecei a tomar no finalzinho de agosto, então foi em setembro, vamos considerar setembro, e tomei até fevereiro, tá? Nesse período, passando mal só ali no finalzinho, eu consegui perder 12 quilos. Eu fui de 74 para 62. Eu perdi 12 quilos. Eu tava feliz demais. Só que eu fiz mais uma consulta, eu tinha pago mais uma consulta adicional, porque a consulta com o Dr. Getúlio você faz, aí tem o retorno, aí eu fiz o retorno. Aí depois eu quis fazer uma nova e comprei mais uma, paguei mais uma ali pra fazer com ele, né? E aí nessa segunda eu falei pra ele, ó, eu cheguei num peso legal e tal, agora eu queria ver quais são os próximos passos pra parar de tomar. E aí ele tinha falado, ele falou, ó, ainda não é momento de parar de tomar, agora a gente tem que fazer a recomposição muscular e tal. Aí até passou uns remédios que meu marido não gostou, né, que era aquelas coisas pra oxandrolona, essas coisas, aí meu marido não gostou, mas tá tudo bem. Ele me passou algumas questões de vitamina, de proteína, só que aí eu comecei a passar mal e eu não sabia de onde que era, e aí meu marido me fez parar com tudo. Falou, não, para tudo, pelo amor de Deus, porque assim, era passar mal num nível extremo. Parei tudo em fevereiro de 2025. Eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2025. Fui no médico, ele me pediu os exames, fiz todos os exames e eu descobri que eu estava com pedra na vesícula e também estava com H. pylori. Aí eu fiz o tratamento da H. pylori e para vesícula tive que marcar para retirar a vesícula. E nesse período de fevereiro até novembro, eu imaginava que não, porque durante muito tempo eu tive o mesmo peso. Então eu imaginava que eu iria parar de tomar Ozempic e que eu iria me manter no mesmo peso. Mas o peso foi aumentando gradualmente e hoje estamos em novembro. Eu estou com 74 quilos de novo. O mesmo peso que eu tinha quando eu comecei. E o doutor falava muito sobre isso. Ele falava que o nosso corpo sempre quer voltar para o nosso maior peso. Então eu imagino que o meu peso ideal na cabeça do meu corpo seja esse. Mas eu não gosto de pesar ali 62 e tal. Por esse motivo, vou voltar a tomar o Ozempic. Então eu tava falando com meu marido, falei, não, eu quero voltar a tomar e tudo mais. Aí eu ia marcar novamente com o Dr. Getúlio, mas a consulta dele agora tava muito cara. Eu falei, não vai rolar, eu já entendi um pouco, já vi que dá certo o fluxo, o processo. Aí marquei com outro endócrino mesmo do convênio, expliquei toda essa história pra ela.
ela me disse que quando vai começar a tomar Ozempic é muito importante verificar essa questão da vesícula. Antes de começar a tomar, verificar essa questão da vesícula. Porque se já tiver alguma coisa, pode piorar, pode acelerar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ela também me disse que agora que eu tirei a vesícula eu posso tomar tranquilamente, que não vai ter problema. E aí ela só me pediu ali os exames, né, de sangue pra ver como é que tá e tal. Marquei o retorno com ela ali pro começo de dezembro pra poder pegar a receita, né, porque agora não pode mais tomar o Ozempic assim do jeito que quiser. Eu, no caso, como eu falei, tomei o Ozempic e o Wegovy, não tomei Mounjaro. O Dr. Getúlio, na época, tinha falado bastante do Mounjaro, mas o Mounjaro é muito caro. E eu acho que como o Ozempic funcionou pra mim, acho que não tem porquê não seguir. Mas um ponto que é importante é isso, tipo, é entender que não é aquela coisa que você compra uma vez e acabou, entendeu? Se não cuidar, o seu peso vai voltar. Uma outra coisa que colaborou também para o meu peso voltar é que eu parei de tomar todos os remédios e parei de treinar, minha energia, minha vontade de treinar, assim, foi pelo ralo. Muito louco, eu acho que talvez as outras medicações estivessem me ajudando nessa questão, mas o fato de parar com todas as medicações eu acho que me impactou um pouco, então acho que vai ser importante não só voltar com o Ozempic, mas também ver a questão de reposição de vitaminas, como é que tá, o ferro, o B12 e todas as outras coisas também, que eu acho que podem fazer diferença para conseguir manter ali o ânimo de treinar. Como eu aprendi na prática, você só deve interromper o uso do Ozempic depois que você tiver a reposição muscular, porque quando você emagrece, você perde muito peso, mas também perde muito músculo. E aí, se de repente você parar, depois você pode voltar a ganhar tudo de novo. Então, uma coisa que vai te prevenir para você não voltar a ganhar é criar bons hábitos alimentares, fazer academia e também ter essa reposição muscular. E além disso também é muito importante ir parando aos poucos. Óbvio que você vai falar com seu médico, vai ver como que é o melhor processo para você ir parando aos poucos, mas me parece que você tem que ir percebendo a sua vontade, a sua fome e dosando isso para não correr risco de você parar do nada, como eu fiz, e depois ter todo esse processo de reganho. Eu imaginei que eu não iria sofrer com isso e, infelizmente, voltei ao mesmo nível que eu estava antes em pouquíssimo tempo. Óbvio, por ter parado de treinar e por ter virado Masterchef também, né? Porque comecei a cozinhar maravilhosamente bem, amar ficar na cozinha, então isso fez bastante diferença, mas agora estamos aí voltando pro Ozempic. E aí, o meu veredito final. Se o Ozempic vale o dinheiro ou não? Cara, pra mim vale. Pra mim vale demais, assim, é muito libertador saber que tem um caminho, sabe? Tipo assim, porque pra gente, que é mulher, é muito difícil perder peso, né? Então saber que existe um caminho, que tem alguma coisa ali que pode nos ajudar nisso, que não seja somente cirurgia plástica, eu acho que faz muita diferença. Mas também sei que eu fui imprudente e por isso que eu quis fazer esse vídeo, para te trazer todos esses pontos de atenção, tá? Não é só tomar o Ozempic, são todas as outras coisas, mas também é fazer seus exames, ver as vitaminas, ver a questão da vesícula, tá? Porque a dor de estômago, meu Deus, é surreal. Então, se você estiver pensando em começar a tomar, vê essa questão da vesícula, não para de repente, entenda que você vai precisar ter esse acompanhamento, que você não pode comprar o Ozempic só uma vez ali e acabar, vai ser quase que uma mensalidade ali frequente para você. Então, tem muitos detalhes ali que envolvem o uso do Ozempic, mas, pra mim, na minha concepção, vale muito o dinheiro, sabe? Não só o Ozempic, mas também é legal que você vê que você tá emagrecendo e aí você tem vontade de treinar e aí você tem vontade de comer bem, e aí uma coisa puxa a outra. Então eu acho que ajuda muito. A questão é conseguir manter isso depois. Combinado? Então é isso. Gente, como eu já falei, eu sou uma péssima youtuber. Eu fico aqui conversando com você como se não houvesse amanhã e eu esqueço de falar pra você curtir, pra você se inscrever, pra você compartilhar, pra você estar aqui comigo, pra gente não se perder mais, entendeu? Porque, tá vendo? Eu venho aqui te falar a verdade nua e crua, do que vale o dinheiro, do que não vale, como é que funciona uma coisa, como é que funciona outra. Então, espero que você ainda esteja aqui. Clica aqui no like pra mim, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!